abençoar a pregadora dessa noite. Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, a diaconisa Carol, que não seja ela que venha falar, mas sim o Senhor, meu Pai. Abençoa ela, o esposo dela, as filhas dela, meu Deus, a casa dela, meu Deus, e toda seta do inimigo que caia por terra, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que ela venha trazer o que o Senhor quer que a igreja escuta. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abre vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 17. Na lição também da apostila 28. Aleluia. Apocalipse 17. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 17, lição da apostila 28. Amém? Vai dizer assim, vamos ler primeiro Apocalipse, que diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amém? Podemos assentar? Nós vamos continuar a leitura, mas vamos continuar a leitura sentados em nome de Jesus. O capítulo 17 vai narrar a queda da grande meretriz. Segundo o capítulo 17, em algumas traduções está a queda de Babilônia, né? Mas nós sabemos que Babilônia já foi destruída. E aí começa o primeiro enigma deste ensino. Porque aqui a palavra do Senhor vai usar o termo da Babilônia, dizemos assim, metaforicamente, usando apenas características que Babilônia tinha. E quais são essas características? Bom, Babilônia foi conhecida como uma cidade e um império com grande poder político e cultural, e ela se opôs a Deus. Ela traz falsas doutrinas, traz idolatria, traz comportamentos assim, sodômicos, né? Babilônia, ela traz esse contexto de pecado, de imundícia, de prostituição, de tudo que desagrada a Deus. Ela é ao contrário das coisas de Deus. Então, quando diz a queda da grande Babilônia, significa que aqui haverá uma batalha contra uma cidade ou um império que se levantará nos últimos tempos, que trará aos tempos vindouros as mesmas características que Babilônia trouxe no começo. Aqui na lição já começa perguntando quem é a meretriz, porque se os irmãos prestarem atenção na leitura, a meretriz vai vir sobre uma besta, certo? Na lição fala 4 teorias. A primeira teoria é de que seria Roma como cidade principal do Império Romano, ou poder comercial e econômico dela, porque, como eu disse, essa cidade ela vai vir com grande poder econômico, cultural, com grandes práticas, com grandes poderes. Segundo, Roma como cidade principal da Igreja Romana Católica. Terceiro, Jerusalém como existia antes da destruição de 70 depois de Cristo. E Jerusalém futura como sede do suposto reino terrestre de Jesus.
segundo a apostila, que nos sugere quem é a meretriz. Mas ao longo do estudo, algumas vão ser descartadas. Por quê? Porque Roma antiga não se encaixa no padrão das revelações e do que João traz a esse tempo. Porque se os irmãos prestar atenção, cada revelação tem um tempo, certo? O tempo do acontecimento, o tempo em que a revelação é dada e o tempo em que a revelação é cumprida. Então, assim, quem escreveu, quem foi direcionado, tem essa linha de tempo. Por exemplo, João, no tempo de João, reinava rei tal e era, suponhamos, 40 depois de Cristo. Estou só metaforicamente falando. Então tinha um tempo que ela foi escrita, tinha um tempo que ia se cumprir naquele tempo e tinha um tempo que ela ia se cumprir futuramente. Então a gente tem que observar esses detalhes. Mas aqui João estava revelando de quê? De um tempo que não estava naquele tempo, mas que aconteceria como? Em breve. É a mesma coisa que João está dizendo: olha, eu não sei que dia vai acontecer, mas eu sei que não vai tardar. É a mesma mensagem que nós pregamos todo dia, que eu não sei quando Cristo vai vir, mas eu sei que ele vai acontecer, certo? Então, vai falar sobre essa questão do tempo. No segundo parágrafo, depois dessa rejeição, onde começa assim, os debates, vai começar assim: os debates mais sérios sobre a identidade da grande meretriz focam na primeira e na terceira interpretação. Qual é? Vamos lá. Primeira interpretação: Roma como cidade principal do Império Romano, ou poder comercial e econômico dela. Ou a terceira: Jerusalém existia como existia antes da destruição de Cristo. Então, essas duas teorias. Vários estudos afirmam que a grande meretriz é Jerusalém, aguardando a sua destruição, profetizada por Jesus e realizada por Tiro no ano 70 depois de Cristo. Vamos parar aí, que eu quero frisar aqui. Jerusalém foi destruída por completo mais ou menos 2 vezes. E a primeira vez que ela foi destruída foi no ano do retiro, 70 depois de Cristo. Foi o quê? Foi uma guerra, a primeira guerra judaica que aconteceu. Por quê? Porque as forças armadas de Tiro destruíram toda a cidade e o segundo templo que tinha sido construído. E aí começou e deu início a um evento, um grande evento, que marcou uma mudança naquele tempo, na história e na cultura. Para você ver a dimensão dessa destruição. Através de Tito e os exércitos romanos destruíram a cidade, destruíram o segundo templo. Ficou marcado na história uma primeira guerra judaica. E teve catástrofes, digamos assim, tanto na cultura deles. E a segunda vez que ele foi destruída foi pelos babilônios. Os babilônicos destruíram ela. Depois disso, Jerusalém foi alvo de grandes ataques. Por quê? Porque aos poucos ela foi se reconstruindo. Por exemplo, nós vemos em Neemias edificando os muros. Nós vemos em Ezequiel, se eu não me engano, ele querendo edificar novamente o altar, trazer novamente a palavra do Senhor, e assim por diante. Vários profetas, vários servos do Senhor foram levantados nesse intuito de reconstruir a cidade. Por quê? Porque depois dessas grandes destruições, cada vez que ela se erguia, ela era mais alta. Gente que queria, marcava cercos, ataques, conflitos, guerras, direto. Era como se Jerusalém, a partir daquele primeiro momento, fosse marcada para ser destruída. E realmente, se a gente pegar o contexto, por diversas vezes o povo
de Israel não era para existir. Porque grande é o ataque contra este povo, contra essa nação, porque grande é a fúria, né? E aí, voltando lá para Tito, no segundo parágrafo, vai dizer assim: essas interpretações respeitam os limites de tempo citados acima, pelo que eu falei. O tempo em que é dado para a profecia, o tempo em que ela vai se cumprir e o tempo vindouro. Toda profecia, irmãos, ela tem essa questão do tempo, certo? Ah, tem gente que recebe uma profecia hoje e acha que vai acontecer hoje. Não. Talvez ela foi dita hoje, quinta-feira, no domingo, e Deus vai realizar ela na terça-feira. Parte. Aí na quinta-feira, Deus conclui outra parte, entendeu? Tudo, como o irmão Val disse, tudo tem um tempo. Sugerindo que o livro fosse escrito durante o reinado de Nero e cumprido na destruição de Jerusalém, 2 anos depois da morte dele. Outros identificam a meretriz com Roma ou algum aspecto de poder de Roma, com sua influência econômica no mundo do primeiro século. Muitas pessoas que aplicam o texto a Roma aceitam a data de reinado de Domiciano, imperador, de 81 a 96. E outras defendem uma data durante o reinado de Vespasiano, de 69 a 79. Então, assim, entre as 4 categorias, a 1 e a 3 é que mais se enquadra na questão do tempo, certo? Mas são teorias que são divididas. Às vezes um ou outro vai concordar que é Roma, às vezes um ou outro vai concordar que é Jerusalém. A gente vai debater? Não, porque cada um tem seu respaldo, né? Mas na página seguinte, vai nos dar uma tabela de tempo e de características que separam tanto a teoria de Roma quanto a teoria de Jerusalém. Vamos lá. A primeira característica do versículo 1 é citada como sentada sobre muitas águas. Os irmãos lembram que é muitas águas? Aleluia. Tem ninguém na igreja não? Misericórdia. Os irmãos lembram o que é muitas águas? Povos. Aleluia. Glória a Deus. Salve bom. Amém. Muitas águas é povos, línguas, nações, é tudo isso. Então a primeira característica. Sim. A primeira característica da meretriz é o quê? Ela tem domínio sobre os povos. E Roma, da onde que vinha aí? O poder de Roma vinha dos povos dominados. Jerusalém procurava manter uma certa independência. Vai vendo, separando uma da outra. Com quem se prostituíram os reis da terra? Roma dominava os reis de muitos países. Descrição da Babilônia antiga. Eu quero parar aqui para explicar. Prostituição, aqui no capítulo 17, não é a prostituição que a gente tem costume de ouvir. Aqui no capítulo 17, o significado de prostituição é aliança. Sabia? Que às vezes você faz uma prostituição e nem está sabendo? Por exemplo, se une com quem não quer. Com quem não quer, me perdoa, Senhor. Se une com quem Deus não permite. Por exemplo, eu sou crente, vou sentar lá na mesa do bar porque o meu amigo está lá. Eu sou crente, mas vou ver os outros fumando só porque eu quero evangelizar eles. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não estou dizendo que o servo de Deus não vai sentar na mesa de um bar e evangelizar. Nada disso. Eu estou falando sobre laços, alianças e amizades. Às vezes eu tenho um amigo que eu amo muito. Ele fala assim: eu vou pro bar beber a coca. Eu digo: eu vou junto. É um comportamento? Não.
como fonte do pecado das nações? Isso é uma pergunta. Não. Normalmente Jerusalém não era a fonte, mas era, de vez em quando era um corvinho que transmitia. Recebia trem errado e passava trem errado, né? Já viu isso? Era ensinado errado e às vezes praticava errado. Às vezes tinha uma ovelha ali, um bode no meio das ovelhas, dizemos assim. No versículo 2 vai dizer: vinho de sua devassidão. Este vinho da devassidão citado aqui, no capítulo 17, vai dizer que é o sangue dos santos e das testemunhas e dos fiéis. E Roma era conhecida por sua imoralidade e excessos. O que é excesso? Sem limite. Jerusalém foi cidade rebelde, mas não conhecida por impureza exagerada. Em 1 Pedro 4, 3 e 4, lá vai falar dos gentios, mas de Jerusalém não. Vamos lá. Montada na besta do poder romano, Roma e sua economia dependiam do poder romano. Olha o nível de dependência. Aqui Jerusalém já foi dominada pelos romanos. Existe uma coisa de dependência e domínio. Dependência é quando eu crio um vínculo que eu preciso, que eu necessito, que eu só vivo com aquilo. Domínio é eu ter capacidade de viver, mas sou obrigada a estar ali. Entendeu? Vestida de púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas, etc. Roma tinha característica de luxo, nobreza, sedução. Os soldados da Babilônia antiga se vestiam de escarlata. Já Jerusalém antiga foi descrita assim, Jeremias 4:30. Eu vou resumir o que diz em Jeremias 4:30. Vai dizer que mesmo Jerusalém bem vestida, bem adornada, todos tentam matá-la. Literalmente isso, resumo deste versículo. No versículo, aqui continuando, cálice de abominações e imundícias. Em Roma, a Babilônia foi o cálice que causou as nações a enlouquecerem. Em Jerusalém, o cálice da ira vem de Jerusalém. E Zacarias pergunta: e o cálice da imundícia? Zacarias não, meu Deus. Zacarias é a referência. Mas o cálice da imundícia vem da onde? A mãe das meretrizes. Você sabe quem foi considerada a mãe das meretrizes? Roma. Babilônia é considerada como a grande meretriz, mas a mãe das meretrizes é Roma. Cidades gentias como meretrizes e prostitutas, não como adúlteras. Existe uma diferença de meretrizes e prostituta. Não, meu Deus, me ajuda, hoje a mente está querendo me deixar para trás. Meretrizes e prostitutas e adúlteras. Adúlteras são o quê? Normalmente são pessoas que fazem aquilo por seu próprio prazer, um momento, um instância, um vacilo, não sei como é que o povo chama. Mas as meretrizes e as prostitutas, elas fazem o que fazem pelo dinheiro e poder. A adúltera não, faz pelo prazer, faz pela loucura. A prostituta não, ela faz friamente, calculadamente, pelo dinheiro e pelo poder. Jerusalém, como adúltera ou prostituta, dá referência em Jeremias 13:27, comete adultério com as nações, em Ezequiel 23:4. Tá vendo? O adultério às vezes é um ato impensável, um erro, uma loucura, vamos dizer assim. Embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas.
crente matando crente. 7 montes. Em Roma tinha a cidade que tinha 7 montes. E Jerusalém também era considerada a cidade de 7 montes. 7 reis. Vamos lá. 8ª é a besta. Se começa em Augusto, aplica-se a Domiciano, do histórico de rei. Em Jerusalém, se começa por Júlio, aplica-se a Tito. A mulher é grande cidade que domina sobre os reis da terra. Roma dominava os reis da terra na época de João. Jerusalém dominava como soberana de Deus e lugar do templo. Salmos 68, 29. Agora é meretriz ou mulher fiel? Destruição interna. História do declínio de Roma. E destruída pelos romanos. Se não me falha a memória, porque minha cabeça hoje está querendo me confundir, o que fez Roma praticamente ser destruída foi as alianças. Por exemplo, os reis que se reuniam, os imperadores, um foi destruindo o outro. Já viu que quando gente grande começa a brigar, vira uma briga sem fim. Foi literalmente isso. Nos comentários sobre a grande meretriz, procurei mostrar significados relevantes da Roma. Também mostrarei nessa lição porque eu acredito que João tenha escrito o livro durante o reinado de Vespasiano. Então aqui, segundo a pessoa que escreveu esta apostila, ele acredita mais que Roma tem mais características do que Jerusalém para representar essa grande meretriz. Eu, pelo pouco que estudei, eu não defendo nenhum nem outro. Eu ainda acho que veio pior, porque juntando tudo de ruim fica pior ainda. E ele dá um tempo que ele disse que quando o livro de Apocalipse foi escrito, era no reinado de Vespasiano. Então, vai começar assim. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. Sempre em uma grande revelação, aqui veio um anjo do Senhor, mensageiro, e traz a revelação. Aí continuando, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. As muitas águas são povos, línguas, nações, multidões. Refere-se a isso. Ela vem sobre a besta. Precisamente, aqui relata como a besta que surgiu do mar, que refere-se ao anticristo e ao falso profeta. Lembra das bestas? A besta do mar e a besta da terra. Então, ela vem da besta. A grande meretriz, o significado dela é simbólico, porque ela representa a cidade e seu poder econômico. Se acha sobre as nações, se acha sentada sobre as nações, e a grandeza dela dependia dos povos dominados pelo Império Romano. Então, essa grande meretriz é uma cidade poderosa. E o que ela vai fazer? Qual é a função dela? Ela é mais uma aliada para perturbar quem estiver na terra. Ela é mais uma aliada para tirar o máximo de pessoas que ela puder da salvação. O papel dela é esse. Mas, como os demais, ela tem tempo para chegar e ela tem tempo para ser destruída. Como quem se prostituía os reis da terra. Eu já expliquei para vocês que as prostituições aqui significam aliança.
alianças, certo? Vamos continuar. Com vinho da sua devassidão, que foi se embebedando os que haviam na terra. Quando vocês ouvirem essas expressões, assim, os que haviam na terra e os que haviam do céu. Os que haviam na terra não representa todo mundo que estiver na terra, mas sim todos os ímpios, todos os povos que dão ouvido à besta, ao anticristo, ao falso profeta, vai representar esse povo. E os que são dos céus são o povo eleito. Então, toda vez que vocês ouvirem os povos dos céus e os povos da terra, são completamente diferentes, certo? Esta mesma acusação foi feita pela segunda vez em Apocalipse 14:8, que vai dizer que eles se embebedaram com o vinho dos que habitam na terra, a prostituta, a meretriz e os habitantes da terra. Roma corrompeu outras nações, envolvendo-os na sua libertinagem. Olha o foco. Vai chegar a era de quê? Tudo pode, tudo faz, não tem limite. Então vai ser bem pior. Os excessos de Roma, e especialmente de alguns dos imperadores, são bem documentados na história do período. Países que estabeleceram relações favoráveis ao comércio com Roma lucraram como fornecedores de bens consumidos neste contexto materialista. A mesma descrição pode incluir outros aspectos na corrupção humana, que é ganância, idolatria e imoralidade. Resumidamente, todas as pessoas que fizerem aliança com essa meretriz são pessoas que vão buscar fama, idolatria, imoralidade, ganância, domínio, fartura de dinheiro, de poder, de posses. Essas pessoas vão estar focadas apenas nisso. No versículo 3 vai dizer: transportou-me o anjo em espírito. Nessa parte eu quero refrisar, porque a importância de uma visão. Às vezes a gente pensa que a gente tem visão aleatoriamente, recebe as coisas aleatoriamente, que é só assim, papo, mas às vezes não é. Tem visões que a gente vai literalmente precisar sair do corpo. Tem visões que a gente literalmente vai ficar baqueado, porque o nosso corpo não dá conta. E aqui, João foi levado para Babilônia para ver os planos de Deus de castigar a cidade mundana. Olha só, imagina quantos quilômetros de distância João não saiu em espírito até a Babilônia. Imagina João vendo essa visão. Imagina como que João ficou depois, coitado. E ele foi levado o quê? A um deserto. Eu devo falar isso aqui, Jesus. Quem está passando por deserto, levanta a mão. Seja corajoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que a gente está no deserto para muita coisa, mas às vezes a gente é levado ao deserto para ter visão. Às vezes, eu vou ter que repetir, às vezes a gente é levado ao deserto para ter visão. No meio da multidão a gente fica bobo. Quando está no deserto, meu amigo, você está sozinho, sobrevivendo pela graça de Deus e a providência de Deus. Nessa hora, o Espírito Santo do Senhor diz assim: eu estou te ensinando, eu estou te moldando. Abre os olhos para quem é seus amigos. Abre os olhos para o verdadeiro significado. A gente, cristão, servo de Deus, só é levado para o deserto com propósito. E aqui, talvez a gente entre em contradição. Lembra da mulher de Apocalipse capítulo 12? Que ela foi levada ao deserto.
Mas essa outra meretriz, ela já estava onde? No deserto. Significa o quê? Estava camuflada. Ninguém estava vendo. Ninguém estava esperando. Não. E aí, ela está sendo o quê? Nesse tempo, protegida pela besta. Para quê? Para quando chegar a hora, ela está pronta para ela fazer o que ela tem que fazer, sem impedimento nenhum. Dá licença. Luiz direito. Não Deus. Deus abençoe. Deus. Não foi Jesus. Pode? Moisés Amém. entrou no mar e abriu o mar. Todinho. Oh, glória. Nasceu a água viva. E está vindo para todo mundo ver. Amém. Joou o mar. Para todo mundo ver. Sim. É mentira? Não. Seu Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Jeová. Sim. Agora você vai lá, por favor. Obrigada. Deus abençoe o senhor. O senhor é um vaso. Não. Está deserto. Ele no mar. Está deserto. Transformou o mar. Segue aí. Deus abençoe o senhor. Vamos lá. Aqui nessas duas meretrizes tem essa diferença, certo? Conseguiram compreender? A primeira foi levada para ser protegida. A segunda está o quê? Escondida, para na hora certa ela aparecer, né? E ela vem montada numa besta. Como que ela está vestida? De escarlate, de pedras preciosas. Na sua testa está escrito blasfêmias. Então ela está ali pronta realmente para difamar o nome do Senhor. Ela se veste, presta atenção, por que ela se veste de escarlate, de pedras e púrpura? Ela quer mostrar poder, riqueza. Ela quer mostrar alguém rica, da realeza. Então, a gente se vê por aí. Vai ser qualquer cidade? Não. Vai ser se for uma extremidade? Deus, Pai, todo-poderoso, coitado de nós, esse dinheiro todo não. Vai ser uma cidade poderosa que vai se levantar, certo? Tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. A Babilônia dera às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Só que aqui é cidade citada Babilônia, simbólica. Nos tempos atuais é Roma. Aqui deixa bem claro. Na sua fonte, acredito que seja desta, se alguém souber dar um Google aí, vai dizer o seguinte: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por que ela vem assim? Porque ela não esconde a sua verdadeira identidade. As características da Babilônia são encontradas em Roma e o nome passa a representar essa cidade e sua influência como prostituta corrompendo as nações. Então quer dizer o quê? Que as mesmas práticas de Babilônia é passada para Roma e Roma começa a fazer as mesmas coisas. E se brincar, pior, né? Isso tem uma coisa que o inimigo é especialista, é fazer o mal. Por quê? Porque ela quer que o povo se corrompa. Oh, glória! Roma, por sua influência sobre as nações do mundo, é descrita como a mãe das meretrizes. Como eu dei o exemplo do que é meretriz e adúltera, é a mãe de quem incentiva só o poder, de quem quer buscar o poder. Certo?
quando encararam a morte e que se mostraram fiéis até a morte, a grande meretriz cairia por causa da perseguição aos discípulos de Jesus. Sabe o que é interessante? Que todo aquele que se levanta contra o servo do Senhor, ele tem dia para levantar e dia para cair. Pode ser quem for. Pode ser a nação inteira, o mundo inteiro, o homem mais poderoso. Se levantou contra o servo do Senhor, pode até matar. Pode até fazer o que foi dito aqui, beber o sangue deles, literalmente. Mas ele tem dia para levantar e dia para cair. Certo? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que será que João se admirou? Imagina você ver aquela cena, porque João viu, não foi a besta e nem a meretriz metaforicamente, ele se viu a olho nu, 10 cabeças, 7 chifres, o nome, 10 chifres e 7 cabeças, se eu não estiver confundindo tudo, Deus me ajude que não. O nome, a roupa, bebendo sangue em cálice. Eu acredito eu que seja um cálice bem bonito, bem dourado, para dar um destaque maior, como se dissesse assim: vai servir a Cristo, ele vai ser o teu final, morto, para intimidar mesmo. E aí o anjo, quando veio João, falou assim: João, por que te admiras? Eu vou te dar o discernimento, eu vou te dar a revelação completa. E a besta, corrigindo o que eu falei, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei o contrário. Mas é 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças significa as colinas, os montes, né? Então é uma cidade que tem colinas e montes. Os 10 chifres representam o quê? Os 10 reis. Que reis são esses? Aqueles reis que eu falei para vocês que vão reinar junto com a besta por 1 hora, certo? Terá um falso poder ali. São eles. Eles estão aqui novamente. E a besta que viste era e não era. Está para emergir do abismo. A besta também é conhecida. Ela já foi no passado, mas hoje não é. Mas ela vai ressurgir. Aqui vai dizer: a besta recebeu sua autoridade de quem? Do dragão, do próprio Satanás. Então a besta não é o diabo, não. A besta é o anticristo e o falso profeta, certo? E aceitou a adoração dos homens, que o tratavam como se fosse Deus. Ele agia com arrogância e blasfêmia contra Deus, difamando o tabernáculo. Tabernáculo aqui significa o povo de Deus, o povo do Senhor. Pelejou contra os santos e os venceu. Os que recusavam adorar a besta sofriam discriminação econômica e alguns deles foram mortos. Juntando essas informações, entendemos que os imperadores identificados com a besta são reis que perseguiram os santos de Deus. Um perseguidor já era, seria a cabeça copiada de morte. Em Apocalipse 13:3. Mas essa ferida foi curada e o poder romano não acabou. João escreve durante um período de relata tranquilidade. A besta não é, mas em um outro perseguidor e emergir do abismo. Já veremos neste comentário que o anjo ajudam na datação do livro, colocando entre os perseguidores Nero e Domiciano. Mais detalhes seguem nos versículos 10 e 11. Vamos lá. No versículo, finalizando ainda o 8, vai dizer assim: e aqueles que habitam na terra, sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essas pessoas são ímpios, os adoradores da besta. Eles se admirarão que a besta voltou. Mas os que habitam no céu, aqueles cujos nomes
nomes que estão no livro da vida não se admiram, pois sabem que Deus está controlando tudo e que o poder da besta não durará. Está vendo a separação? Quem for de Deus, quando ver, já vai entender. Quem for do diabo, vai adorar, vai se prostrar. Porque nós cremos que muitos, né, dos que estão aqui na terra, que talvez não está servindo a Deus 100%, vai ficar. Ou gente que por um momento vacilou, vai ficar. E nesse momento vai ser ruim, né? Que a gente vai abrir os olhos, vai ouvir, e vai ser literalmente uma guerra para tentar se salvar. Não que hoje não seja assim, mas os tempos que estão por vir vai ser pior, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria. O anjo começa a explicar para João. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Nós temos citações de que Jerusalém é a cidade de 7 montes e que Roma também é a cidade de 7 colinas, que também é monte. São 7 reis também. E nós temos duas interpretações, né? Dos reis, 5 já caíram, permanece 2, certo? Aqui vai falar um pouco sobre essa história dos reis. Eu ia ler mais um tempo, está muito corrido. Depois vocês olham, tem uma tabelinha também sobre os primeiros imperadores. É bom vocês darem uma olhada nessa questão dos reis, para que vocês entendam um pouco mais. Do outro lado, essa aqui eu não vou deixar passar porque ela tem umas características legais. Do outro lado, tem a comparação dos imperadores romanos com a profecia de Daniel e a profecia de João. Em Daniel é mostrado 10 chifres. Na de João é mostrado 7 cabeças, que ambas têm o mesmo significado, que são o quê? Os reis. Em Daniel 7:24 vai falar sobre os 10 reis, que começa com Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Aí vem 3 reis subjugados, que vai falar lá em Daniel 8:24, Galba, Otão e Vitério. No meio disso vem Vespasiano é do outro lado, gente, me perdoa. Depois de Vitério vem o 11º rei, que na profecia de Daniel é o rei que tinha um chifre pequeno, que vai falar de Domiciano. Do lado de João, as 7 cabeças vai representar 5 reis que já caíram do total de 10, certo? No tempo de Nero, que foi a besta golpeada de morte. Depois os irmãos estudam isso aqui é interessante, sobre o rei Nero. Tem aqui na apostila, tá? Vespasiano era um rei que existia na época. A besta não é. Tá vendo? Tito, outro rei que ainda não chegou. Na época da visão na época da visão de João, quem reinava era Vespasiano, né? Mas ele não era a besta. Aí veio Tito, um rei que ainda não chegou. Na época de João, a besta que virá e é o 8º rei era Domiciano. Entende? Depois os irmãos leem isso aqui com calma, que ele é bem intenso. Mas, resumidamente, ele lista os leis. O senhor me espera só um pouquinho. Só um pouquinho, depois o senhor fala. Agora o senhor fala. Por favor, agora eu deixo o senhor falar. Nós somos filhos de reis. Nós somos filhos de Davi, nós somos filhos de rei. Amém. Amém. Aqui
verso 7. Eu sei que é um pouco confuso, esse tema é um pouco confuso, mas em nome de Jesus vai dar certo. E aqui vai dizer, aqui naquele tempo, a besta que ia surgir, na forma do oitavo rei, era Domiciano. Porque, em dois sentidos, ele se procede dos 7. Depois você estuda sobre os reis, você vai ver a origem de Domiciano. Certo? Vamos acelerar um pouquinho. A besta vai ter tempo, a meretriz vai ter tempo para sua destruição. Aqui, nós sabemos que todos aqueles que se levantam contra Deus, ele caminha para sua própria destruição. Ele caminha para o seu próprio fim. Nós sabemos que não tem salvação mais para o diabo. Então, tudo que ele faz ou deixou de fazer, nada vai interferir no julgamento dele. O julgamento dele ainda é ser destruído. Então, ele vai agir, usar as ferramentas todas que ele tiver para tirar eu e você da presença do Senhor. Vou dar uma acelerada no processo. Aqui, no versículo 12 vai dizer: os 10 chifres que viste são 10 reis, o qual ainda não receberam rei, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Sobre isso, antigamente tinha um tal de recliente. Como é que era? Chegava um império poderoso, suponhamos, uma cidade poderosa, e vinha e falava assim: fulano, seja meu aliado. Eu vou te dar isso, isso, isso. Você vai ser um rei, que você já é, mas a partir de agora você vai ser meu subjugado. Você vai aceitar minhas ordens, eu mando em você, em troca eu te dou riqueza, te dou comida, te dou poderes. E era assim que funcionava. Antigamente funcionava assim, certo? Muitas das vezes era negociado proteção, às vezes era cidade pequena sendo protegida por uma grande. Era literalmente isso. Mas em troca, eles eram totalmente dominados, eles não tinham vontade. E assim será quando essa besta assumir o reinado. Ela terá seus subjugados que vão fingir que tem poder, mas na verdade o poder deles é limitado, só para passar para ela e para mostrar ali que ela pode, certo? Eles pelejarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deus não precisa de força de ninguém para ser quem Ele é. Ele é o que é e pronto. E o inimigo não. Ele precisa estudar de um de outro para dominar. E vencerão também todos os chamados, eleitos e fiéis. Eu tenho que falar sobre isso aqui porque eu achei muito interessante. Vocês conhecem a separação de chamados para eleitos e fiéis? Chamados são as pessoas que são convocadas ou receberam um convite de Deus. Suponhamos, para mim começar a minha fé com Cristo, um dia eu fui chamada para ir para a igreja, certo? E um dia eu fui chamada por Deus para estar na igreja. Depois vem os eleitos. Quem são os eleitos? Grupos de pessoas que Deus escolheu para um propósito específico. Os eleitos já sobem um pouco mais. Quem é os eleitos hoje? Dando uma visão. É aqueles que aceitaram o chamado de Cristo, permaneceram nesse chamado, e Deus confiou neles para um propósito específico. E os fiéis, quem são? São pessoas com lealdade, confiança e constância. Tem gente que fala assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu acredito que todos os chamados, segundo o que eu li aqui, são escolhidos, desde que resolvam elevar o nível. Porque um chamado se torna eleito, um eleito se torna fiel. Com Cristo, a gente sempre vai crescer.
consumirão no fogo. Depois vocês leem essa parte na apostila, que ela é muito interessante, que ela vai falar sobre reis que se uniram, sobre alianças que foram feitas, e dentro dessas alianças, essas próprias pessoas que se juntaram destruíram os próprios impérios. Por exemplo, suponhamos, vou dar um exemplo aqui da igreja. Deus nos proteja que isso nunca aconteça. É como se um pastor fosse um império grande, e aí ele tem aliança com os obreiros, aí de repente os obreiros começam a criar briga, guerra, um pelo outro, e aí daqui a pouco um vai matando o outro, que vai matando o pastor e destrói tudo, daqui a pouco não tem mais nada. É literalmente isso. E é literalmente isso que está repreendido. Eu estou dando só esse exemplo. Não, é só porque o senhor agronômico aqui abaixo de Deus. Só conjecturando, irmãos, que eu não quero que isso aconteça em nome de Jesus, porque o povo de Deus não foi chamado para se destruir, foi chamado para somar, certo? Mas é literalmente isso que acontece. Sim, é exatamente isso. E aqui, essa vai ser o quê? A estratégia que Deus vai usar para destruir Abelhas e os seus aliados. Tá vendo que Deus não vai precisar nenhum, tá? Entendeu? O pastor falou, os próprios amigos são ali, vão se tornar inimigos e vão se autodestruir. Por quê? Por causa de uma coisa chamada poder. Quando a gente dá poder para alguém, menino, é cada um querendo matar o outro, vira aquela ação. Meu Deus. Por que Deus vai permitir? Porque Deus vai permitir que eles realizem o desejo do seu coração. Imagine a besta, ó o pensamento todo que Deus me deu. Imagine a besta como um balão. E o ar dentro do balão é o poder. Aí Deus vai soprando. O poder é dessa besta. Tu quer? Quer. E Deus vai deixar ela fazer. Aí ela vai crescendo, pensando que está poderosa, de repente, pum. É literalmente isso que vai acontecer. Por que Deus vai permitir isso? Porque o único que tem domínio sobre os reinos dos homens é Deus. O único. E Ele dá o domínio a quem Ele quer, conforme Ele quer. Por exemplo, Deus estabelece rei, Deus tira rei do trono. Deus estabelece grande, mas o grande é pequeno. Porque Ele é o único que tem domínio sobre os homens e sobre o poder. E é exatamente essa parte que a cabeça vai cair. Ela vai pensar que ela tem o poder, mas ela se esquece que está na mão de Deus o poder. Executem e dê a besta ao reino que possui, até que cumpram as palavras de Deus. O plano de Deus vai ser esse: permitir que a besta se farte do seu poder, de pensar que pode, até por si só ser destruída. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A explicação inspirada revela o significado da meretriz, da grande cidade. A grande cidade no Apocalipse é Babilônia, tem as referências. É a cidade mundana que se colocou contra Deus no espírito de Egito, Sodoma e Jerusalém. Ela
espero que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que a gente permaneça fiel. Porque se hoje manter-se na constância com Cristo é difícil, imagina daqui quando vier esses tempos vindouros, quando vier essas preocupações, vai ser pior, né? Porque como aqui foi estudado, ele vai apertar da economia. E todos nós somos dependentes da economia. A gente só come se tiver dinheiro, só bebe se tiver dinheiro, só vai no hospital se tiver dinheiro, só tem luz se tiver dinheiro. A gente ficou muito moderno. Não que a modernidade seja ruim, mas nos tempos antigos a gente sabia sobreviver, né? Vivia de luz, de lamparina, comia da caça da pesca. Agora, se bota eu de mato, meu Deus, como é que eu vou viver? Não tem meu pão, não tem meu arroz. A gente modernizou e deixou algumas práticas de sobrevivência para trás. E é esse o ponto fraco que o inimigo vai usar, sabe? Antigamente não tinha esses remédios de farmácia para fazer da erva. Hoje você falar de tal chá para alguém vai pensar que você é macumbeiro, você é sei lá o que, crente mais antigo, né? Tem gente que é assim. Mas exatamente, e a tendência, irmãos, conforme os anos for passando, é a gente ficar mais dependente ainda. Imagina, eu vou falar isso aqui, eu sei que eu passo um pouco do horário, mas eu tenho que finalizar nesse assunto, porque senão eu não vou ter nem paz. Imagina, o tanto que as casas de hoje estão automáticas, estão lançando os robôzinhos que limpam, as Alexa que liga e apaga a luz. Tem gente que não precisa pagar a conta mais nem com cartão, gente. Bota o zóio assim, ou encosta assim e pronto. Os carros que se dirigem sozinhos. Gente, daqui a pouco tem robô andando pra cima e pra baixo de tão moderno. Se já não tiver ali, não souber, né? Tem casos, eu já ouvi casos de que às vezes, até meu marido tem isso. Às vezes é assunto que a gente estava conversando, daqui a pouco o celular dele mandava notificação sobre aquele assunto, como um tema para ele pesquisar. Porque o celular faz isso com muita gente. Então, assim, irmãos, se preparem, nós estamos caminhando para momentos difíceis. Se possíveis ou impossíveis, se esforcem para se manter fiéis. O que é se manter fiéis? Ter constância. Ter constância. Aceitar o chamado de Cristo, aceitar a missão de Cristo e permanecer nessa vocação. Amém? Eu quero aqui agradecer a oportunidade, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.